Os Estados Unidos era baleado ao lado da esposa. A morte de JFK pegou o mundo de surpresa e fez surgir inúmeras teorias. JFK, ou John Kennedy, foi o 35º presidente dos Estados Unidos. Ele foi morto com 3 tiros, quando ele estava passando pela rua Ellen no dia da sua cerimônia. Não de casamento, mas sim de eleição. Sabe quando o presidente é eleito aqui no Brasil? Aí eles fazem uma cerimônia, tipo, aí o cara vai lá no carrinho acenando. Então, foi assim que ele foi morto. Ele foi morto com 3 tiros de sniper, a mais ou menos, não sei a distância exata, mas foi quase uns 50 metros, aonde o autor dos disparos se escondeu em um balcão não, depósito de livros, que ficava a alguns poucos metros dali. E muitas pessoas dizem que a bala foi mágica, né? Já que muitas teorias podem dizer que foi suposto apenas 3 balas, que uma pode ter entrado pelo pescoço, descido até o pulmão, saído pelo coração e acertado o cara que estava na frente dele, que no caso era o governador do Texas. Na verdade, a única pessoa que morreu no carro que ele estava foi ele mesmo, mas o governador do Texas levou um tiro, né? Isso é suspeito. Por que ele não morreu? Porque o tiro pegou de raspão. Não acertou muito bem. Porque só abre vamos dizer assim, um buraquinho, né? No governador do Texas, bem na parte da barriga. Alguns segundos depois, após ele ser morto, um dos seguranças que estava andando do lado do carro correu para o carro, é claro, e assim conseguiu subir no paralama traseiro e puxar a mulher dele para que ela também não fosse vítima dos disparos. O cara que teve a mente doentia por trás disso foi um cara russo chamado Oswald. O único registro de vídeo que tem desse acontecimento é de um ucraniano naturalizado americano, que eu não vou lembrar o nome agora, porque o nome dele era ucraniano, né? Então, os nomes é difícil, mano, os nomes é cabuloso. Mas o vídeo tem apenas 26,6 segundos, por isso que ele é um dos grandes suspeitos de ter efetuado os disparos. Por quê? Porque ele estava bem na frente da ferida do presidente dos Estados Unidos, e ele poderia muito bem ter puxado uma pistola do bolso dele, sei lá, qualquer tipo de arma, e dado 3 tiros nele. Mas aí, se isso fosse verdade, a grande teoria da bala mágica, né, que entrou pelo pescoço, desceu até o pulmão e saiu pelo coração, não seria verdadeira. Mais uma coisa, muitas pessoas que estavam presentes naquele acontecimento disseram em depoimento, é claro, ter ouvido não só mas muito mais de 2 disparos. O microfone na moto que estava atrás e guardando o John Kennedy registrou não só mas mais ou menos uns 3 ou 2 disparos. Foram registrados no áudio desse microfone. Muitas pessoas que vivenciaram aquilo são vivas até hoje e muitas delas são atores. Um dos autores americanos disseram que quando o presidente morreu, eu não vou lembrar o nome do ator agora, tá? Porque eu estudei muito rápido para esse negócio e não deu muito tempo de decorar tudo. Um desses atores que deu esse depoimento não foi na polícia, mas foi num jornal, disse que muitas escolas foram liberadas após saber da morte do presidente, e ele também falou que muitas pessoas que estavam do lado dele saíam gritando, falando: o presidente está morto, o presidente está morto, nossa cara, o presidente está morto, e tá ferro, mano, o presidente está morto. E essas coisas, tá bom? Bom, agora um dos grandes suspeitos é a CIA. Bom, por que a CIA? Porque John Kennedy, antes dele ser porque John Kennedy, ele foi eleito e uma das grandes conversas que ele teve antes de ir para a cerimônia foi com a CIA. Ele mandou ele mandou tirar os mísseis que tinha acho que era na Ucrânia, para poder acertar Cuba a mais ou menos poucos quilômetros de distância. E a CIA não queria que ele fizesse isso, e ele fez porque ele era o presidente. Então a CIA é um dos grandes suspeitos de ter feito esse caso, de ter planejado tudinho. Uma outra facção por trás disso pode ter sido a KBV. É KBV ou KB?
KBV. A KBV porque o cara que efetuou os disparos era russo, e a KBV é russa. E o cara, ele disse que ele era apenas um bode expiatório, que ele foi contratado por uma pessoa e ele também tinha muitos amparos de exército da Rússia. Ou então, pode ter sido que ele se matriculou só no exército da Rússia para poder ficar treinando sniper só pro dia, aguardando, né, pro dia desse grande acontecimento que ele ia fazer. O cara que efetuou os disparos foi morto muitas horas depois pelo empresário do John Kennedy. Em depoimento à polícia, o empresário do John Kennedy queria ser conhecido como herói por ter feito aquilo, mas ele acabou piorando tudo. Esse caso não tem solução há mais de 50 anos. Já foram feitas 5 investigações concretas que os Estados Unidos falou que ia conseguir desvendar esse caso e até hoje não conseguiram desvendar. Por mais incrível que pareça, esse caso realmente não tem solução. Eu tentei explicar aqui ao máximo, galera. Eu até pesquisei bastante, mas esse caso realmente não tem solução. Eles ainda não conseguiram formular uma resposta para o que aconteceu naquele dia. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam na nossa página do Facebook, que vai estar aqui embaixo o link. Também curtam, né? Dê um ADD One lá na nossa fanpage do Google+. E é nóis, galera. Fui!